Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast que a Cocid vem desenvolvendo há muito tempo e agora recebe, sem dúvida nenhuma, como um brinde a nós nesse primeiro podcast, grandes presenças e falando muito assertivamente sobre café, sobre a secagem do café, sobre a evolução do café especial. E a gente tem o prazer de receber aqui presenças ilustres que vão nos brindar com muita sabedoria, com muito conhecimento e também com muita informação sobre tudo que acontece nesse mundo. E para quem não conhece, está chegando agora e vai fazer parte agora dos próximos minutos com a gente, também é uma oportunidade bem importante de aprender um pouquinho mais sobre café. Então aqui eu vou ter a presença ilustre do nosso diretor executivo, o senhor Francisco Ayala, ele que é quem conduz a Cocid com muita assertividade e também com muito carinho, trazendo o que há de mais tecnológico no mercado hoje para nós. Tenho também a presença do Jean Loureiro, hoje um produtor que é o maior produtor de café especial do Brasil, presidente da Associação da Alta Mogiana de Cafés Especiais, também do Instituto Brasis, que está nos brindando com a sua presença. Muito obrigado, Jean, por estar aqui conosco. E ele que dispensa qualquer apresentação, mas a gente vai fazer a apresentação. Professor Flávio Borém, o Borém, especialista no pós-café, no pós-colheita do café, e que nos brinda aqui com o seu conhecimento, com cada vez que senta aqui conosco, nos insere um pouquinho mais de conhecimento dentro desse mundo de café. Então, professor, muito obrigado também por estar aqui. Senhor Francisco, obrigado por esse momento. E que possamos, então, nos divertir aqui falando um pouquinho. Vão ser alguns minutos, mas que serão muito importantes para todos nós, tenho a certeza disso. Suas considerações iniciais. Bom, é um momento muito especial, contar com a presença do Jean. Ontem fizemos uma visita à fábrica, foram momentos únicos para nós aqui da indústria receber visitas como a do professor Borém e do Jean. Para nós uma honra muito grande e esse momento é um momento muito especial de podermos falar de cafés especiais, da sua influência no mundo, o Brasil produzindo hoje, surgindo como um grande produtor de cafés especiais. Então temos muito assunto para tratar. Eu tenho certeza que é um momento bastante importante, único talvez, onde nos encontramos produtor e também dirigente da Associação de Produção de Cafés Especiais, o professor Borém, o cientista, talvez o mais respeitado cientista da área de pós-colheita de café no mundo, e nós aqui, fabricantes de equipamentos. Então, realmente um momento único. E só temos a agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos os três juntos aqui. Jean, suas considerações iniciais. Primeiramente, quero agradecer vocês. Igual você falou, é muito importante essa conexão, né? E tá unindo agora a ciência com a produção e com a indústria. Eu acho que não tem casamento mais perfeito, né? Então tem muita sinergia e tanto que tá vindo muita coisa boa por aí. Parabéns pela fábrica. Ontem fiquei admirado, aprendi muito, principalmente sobre gestão. Acho que o jeito que vocês conduzem a Cocids como empresa, gestão, é um exemplo. Então, parabéns pelo sucesso. Acho que não é à toa, está mais do que visto. E pode contar comigo sempre aí com apoio, informação, puder estar ajudando. O Jean Eldorado sempre vai estar de porta aberta. Professor, suas considerações iniciais. Prazer, né? Muito obrigado por estar aqui e parabenizar a Cocid aí na presença do Francisco. Parabenizar essa visão que consegue captar a inovação na ciência, na universidade, nos centros que desenvolvem ciência no Brasil, acreditar na ciência brasileira, acreditar na tecnologia brasileira, com foco em buscar soluções para o produtor. Então, é maravilhoso participar desse processo, é uma alegria muito grande para um pesquisador, né, que pensa dentro lá das nossas questões dentro da universidade, dentro da pesquisa, e ver isso ser transformado em realidade, ver isso sendo transformado em produto, ver isso sendo transformado em solução para o produtor.
é muito gratificante. Muito obrigado mais uma vez e parabéns por essa empresa incrível que eu já venho aqui há alguns anos e toda vez que eu venho a gente se surpreende cada vez mais. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos a presença de todos, né? E sem dúvida nenhuma agora nós vamos aproveitar para bater um papo, pessoal, porque desde ontem a gente recebe a visita deles aqui e a gente vem sugando um pouquinho de informação sempre. Todas as vezes que se encontra é isso. E o café traz isso para nós. Jean, de você eu gostaria de entender um pouquinho melhor como surgiu, qual é a história do café especial no mundo. Qual o papel dele, como isso tem sido desenvolvido e como amplia esse mercado. Eu acho que o café especial, não só o café especial, mas o bom café é a história do café no mundo, né? Eu acho que o mundo inteiro hoje é um mercado consolidado, o consumo de café. Inclusive em países como a Ásia, o continente da Ásia, que se bebia muito pouco café, hoje a gente vê um aumento muito grande. O Japão já é consolidado. A China hoje crescendo muito, outros países lá também. Então você vê que é uma realidade que é um mercado que ele vem crescendo há mais de 50 anos, quase 2% ao ano, mesmo com todos os intempéries, crises que a gente teve agora nesses últimos anos. Aí o mercado não parou de crescer com pandemia, depois com aumento de preço, porque a gente teve 5 anos de clima muito ruim no Brasil, que é o principal produtor de café do mundo, né? O mercado ainda continua crescente, então você vê o exponencial, a potência que tem esse mercado de café. E o mercado de café especial, eu falo que esse é um mercado que cresce muito mais do que o mercado de commodities. Porque o mundo aprendeu a tomar o café comum, esse café de commodities. E agora, há vários anos, principalmente de 10 anos para cá, né, professor? Que vem mudando muito essa cultura de fazer novos processos de café, investir mais no processo de pós-colheita, tanto nos processos de você criar sabores através de processos de fermentação e outros, melhorando o processo na via úmida, e também nos processos de secagem, que eu acho que é a grande importância da pós-colheita, né, como secar esse café perfeito, porque eu costumo muito falar que o Brasil é um país incrível. A diversidade, pluralidade que a gente tem aqui de regiões, cada região com seus atributos. Hoje, Deus me deu a honra de fazer parte do Instituto Brasis Cafés de Origem, né? A gente criou esse instituto há 1 ano e meio, mas esse instituto já está nascendo há 3 anos, porque ele é um encontro de todas as regiões do Brasil. Então, eu tenho viajado bastante por esse país, nos 4 cantos, e eu vejo a qualidade que esse país tem e qual que é o grande erro do produtor. Mas não é o erro do produtor, é o erro que ele trabalhou até hoje, que o mercado levou ele a trabalhar até hoje. Foi esse negócio da commodities, né, de vamos fazer volume sem se preocupar com qualidade. Não existia ainda no Brasil uma instituição que valorizasse esse trabalho do produtor, que levasse sua história e sua qualidade para que seja agregado um valor. Então, não é culpa dele, mas o Instituto Brasis hoje ele vem para mudar essa história. Então, ele acaba secando o café, fazendo um excelente trabalho. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para a América Central, trabalhei na Guatemala uma semana, ao convite do Instituto Dando Café. E lá eu vejo assim, eles trabalham muita qualidade porque eles não trabalham bem antes da pós-colheita, os tratos culturais. Eles não têm essa cultura. Agora o brasileiro não, o brasileiro já trabalha muito bem o café até a colheita, e da colheita para frente ele não se importa tanto, porque ele vai ter o produto dele como commodities, e a gente tem que mudar isso. O mundo hoje está mudando, o paladar ele não retroage. A partir do momento que você, ontem a gente estava conversando um pouco, né, Bruno? A partir do momento que você começa a tomar um café especial, você não vai voltar de novo tomar aquele café super torrado, de péssima qualidade. Então, assim, é o que a gente fala. A gente tem que cada vez mais investir, sim, em processos. O produtor ele tem que cada vez mais mirar para fazer um pós-colheita melhor. Então, estou muito feliz. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do sucesso que está o nosso projeto, o nosso secador, que eu tenho certeza que vai ser uma revolução na pós-colheita dos cafés brasileiros. E o mundo de café especial, ele vai crescer cada vez mais. Hoje, se eu não me engano, a taxa é de 15% a 20% por ano,
o que aumenta de consumo de café especial já há mais de 10 anos. Então ele é um caminho sem volta. Então ou o produtor acorda e começa a enxergar o produto dele como um produto de café especial, não mais como commodities, ou ele vai ficar para trás. Esse aumento de demanda ocorre no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo. Eu gosto muito de É falar um crescimento muito grande. A Eldorado, a gente tem um sucesso muito grande na base. Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho muito bem feito dentro de casa, para depois sair. E graças a Deus a Eldorado, ela começou o trabalho aqui quando que eu virei a chavinha mesmo, como produtor de café brasileiro, também era um produtor de commodities. E eu trabalho com café há mais de 30 anos e o meu foco sempre foi fazer produção. Colher mais e mais café. Então, e Deus me deu o privilégio de estar numa região muito boa, né, que é Ibiraci, e mais ainda, Deus me deu o privilégio de estar numa região para café especial. Então, 2015 para frente, foi quando eu comecei a virar essa chavinha. Comecei a explorar mercado, falei, gente, eu preciso sair de commodities, buscar mercado para meus cafés, comecei a viajar ao mundo, e eu vi que tinha muito potencial. Aí comecei a criar novos sabores, novos processos, e então, hoje, o que eu enxergo é o crescimento da Eldorado. Porque a gente fez esse trabalho aqui na base, hoje a gente tem vários clientes no Brasil de torrefações. Cada vez eu vejo o crescimento dos nossos clientes, muito grandes, torrefações que há 10 anos atrás torrava nada, de que hoje torra aí muito café. Vamos falar assim, volume, torrava 10 sacas de café por mês, que hoje torra 100 sacas, 200 sacas. Então, o mercado ele cresce aqui e cresce muito mais lá fora ainda. Então, você pega a Europa, Ásia, Oceania, Austrália, é um mercado muito grande. É um mercado muito grande de café especial, que eu gosto de falar, que eu estive lá 2 anos atrás, que eu acho que pouca gente tem essa noção, o mercado da Rússia. Esses países que têm essa cultura do chá, eles aderem mais rápido ao café especial. Então é um caminho sem volta, ele vai crescer cada vez mais. Hoje, o que a Eldorado produz, hoje a gente é uma das fazendas no Brasil que mais produz café especial. O que a gente produz de café especial não dá nem para a gente começar a querer explorar esse mercado lá fora. Então, a gente está com vários projetos que a gente sabe que tem demanda para a gente ter mais café especial e está levando esse café especial do Brasil para o mundo inteiro. Jean, este ano na Qualidade no Campo, assistindo às palestras dos especialistas, eu percebi que o Brasil caminha rapidamente nas regionalizações da qualidade do café por meio até de registro de patentes no INPI. E se você puder comentar um pouco isso, porque me parece muito relevante esse movimento que está acontecendo no Brasil. É um movimento relativamente silencioso, mas muito relevante nessa questão. Eu não conheço a terminologia certa. Mas, das IGs. É o que eu comentei um pouquinho atrás, né? Eu costumo dizer assim, que uma região que ela não está se organizada como IG, ela está fora do mapa de cafés especiais. Porque a IG, qual que é o primeiro intuito da IG? O que quer dizer promoção, IG? É uma indicação geográfica. Indicação geográfica, indicação de indicação geográfica da origem. Uhum. Então, o primeiro intuito dela é contar a história daquela região e, através dessa história, valorizar o produto dessa região. Que, no nosso caso, é o café. Então, uma região que não tem uma IG, que não conta a sua história, não consegue mostrar o seu trabalho, ela não consegue levar agregação ao seu produto. Então, uma região que não tem IG, ela praticamente está fora desse mapa. Então, hoje, graças a Deus, é uma cópia que o Brasil, a gente inspira no todo o movimento que a Europa fez lá atrás, né? Há muitos anos atrás, começou com os vinhos, depois com os ramons, com os queijos e tudo mais, as IGs que existem na Europa hoje, que hoje já são DO, né? Que especificam através da qualidade daquela região, leva todos os atributos, né? Fica muito mais completo, que o Brasil também vai caminhar para isso. Então, o Brasil hoje está se organizando em IGs. Hoje, o Instituto Brasis, ele veio porque uma coisa que eu estava até conversando essa semana, numa reunião em São Paulo, no Sebrae, não adianta apenas criar uma IG. Você tem que criar uma IG e você tem que dar condição para que essa IG seja uma gestora da região. Então, ela tem que ter gestão, ela tem que ter equipe, para quê? Para ela possa fazer promoção, ela possa fazer capacitação, ela possa contar essa história, possa fazer marketing.
Hoje a gente tem uma plataforma de serorastreabilidade que a gente criou já faz mais de 2 anos, que é a plataforma das IGs, onde o produtor ele pode levar o seu café e mostrar toda a sua origem, toda a sua rastreabilidade, todo o seu processo, toda a sua qualidade. Então, isso tudo é muito importante. E o Brasil hoje já está com 19 IGs, né, professor? Professor ontem 19 IGs. Tem 17 IGs no Instituto já, no Brasil, e tem mais 2 novas IGs já. E eu acho que vai crescer cada vez mais esse movimento. E o Instituto está aí para que ele cresça organizado, que as IGs elas nasçam estruturadas e que possam ajudar muito a região. E eu falo que a única instituição que pode realmente ajudar e promover a base, que é o produtor, as torrefações, são as IGs. Então é um movimento que ganha muita força, que vai levar muito essa história do Brasis. A gente fala Brasis porque esses Brasis é um país muito grande, nós somos sim o maior produtor de café do mundo, só que a gente não consegue ainda mostrar toda essa diversidade, essa pluralidade de qualidade que a gente tem. Então as IGs, através do Instituto, vai levar isso para o mundo e a gente vai ganhar muita força. E como que o mundo enxerga hoje o Brasil em termos de produção de café especial, gente? Está começando a mudar esse movimento, mas é um trabalho que tem que fazer muito esforço ainda, tem muita coisa a ser feita. Infelizmente, assim, não existe... Para sermos reconhecidos como... Não existe um trabalho ainda do nível e da potência que precisa para que realmente se abrange e consiga mostrar. Então, esse é um dos propósitos do Instituto Brasis, é realmente levar para o mundo, mas de uma forma muito mais aberta, plural, toda essa qualidade que os cafés do Brasil têm, toda essa história, né, que eu falo... o café é especial, mas a nossa história, produzindo cafés aqui no Brasil há mais de 200 anos, a nossa história, contar essa história do produtor, da nossa origem, mostrar a beleza das nossas regiões, né, professor? O Brasil é um país maravilhoso. Isso tudo também é muito especial. Isso que a gente quer levar agora. E um país que já tem 17, 19 denominações de origem, torna um país diferente de outros países. Eu acredito que poucos países devem ter tamanha diversidade de regiões em termos de produção de café especial. O Brasil, ele realmente... É um país único, talvez, né? O Brasil ele vem crescendo muito com as IGs e agora com o Instituto a gente quer realmente levar isso com muita qualidade, todo esse trabalho, e a gente quer ser pioneiro. Até está nascendo aí essa ideia, eu vou dar um spoiler porque já está bem adiantado. O Brasil ele é pioneiro, então, na formação de IGs, e é o que mais tem IGs hoje, se organizado dentro de um país. Você tem outros países já se organizando em IG, então no ano que vem, na qualidade no campo, já está bem adiantado o processo, a gente quer fazer o primeiro encontro mundial das origens de café. Então a gente quer trazer aqui hoje já quase 15 países no mundo, produtores de café se organizando em IGs, e a gente quer ver todos os países aqui dentro, a gente trocar ideia e criar essa categoria. Existe o café commodities, o café especial, a gente vai criar o café de origem, que esse é o café realmente que vai levar todo o valor, que é a cadeia completa, desde o produtor à indústria lá na ponta, com toda a rastreabilidade, história e qualidade. Como a gente tem bastante gente que também não é do mundo do café, não é produtor especificamente, então para vocês entenderem e se localizarem. Quando a gente fala em IG e você está no seu supermercado e você vê um café da Alta Mogiana, um café da região vulcânica ou de sul de Minas, isso é uma IG, uma identificação geográfica que permite você encontrar o café que mais se adapta ao seu paladar. Isso é o que a gente está discutindo aqui nesse momento. Para você que a gente tem produtor, a gente tem aluno, a gente tem pessoas que são curiosas e estão no mundo e querem saber um pouquinho mais. E o Brasil hoje, o café, na verdade, é o terceiro líquido mais consumido no mundo, atrás da água e do chá. E faz um movimento forte para substituir o chá. No Brasil, o café é o segundo. Só que a gente tem no mundo um consumo de chá muito maior, por isso a gente ainda tem muito espaço aí para o café chegar lá. Quando a gente sente o aroma de um café, ele transporta a gente. Ele é diferente de outras bebidas, professor, que quando a gente sente o cheiro, o aroma daquele café, ele te convida para compartilhar momentos, para
ou você refletir sobre determinados assuntos se transporta num universo diferente. E aí nós entramos no mundo sensorial do café, que eu acredito que o professor conhece mais do que ninguém. Então, o que poderia nos dizer, professor, de toda essa história de cafés especiais no Brasil, no mundo, a ciência dando suporte para todo esse processo? Café especial, o café de um modo geral, existe uma pesquisa de alguns cientistas desse mundo de sensorial que apresentaram o café torrado para uma tribo de indígenas que nunca tiveram contato com café. E eles se impressionaram com a reação dos indígenas, né? Que foi uma reação muito positiva e querendo consumir, cheirar e entender. O que eu quero dizer com esse comentário? Além de cultural, o café tem um aspecto que é extremamente atrativo ao ser humano. Então é natural, o ser humano se interessa pelo cheiro do café. E isso vai dentro da nossa experiência, né, durante nossa vida, né, a experiência sensorial com café e com muitos produtos alimentícios aromáticos como ele, nos remete a experiências lúdicas, né? Então a gente vai na nossa infância, nas nossas memórias afetivas, e isso desencadeia uma série de reações dentro da gente. Então o café, quando a gente sente o aroma do café, instantaneamente o nosso inconsciente ele dispara o acesso às nossas experiências. E aí, claro, né, isso já naturalmente, como ele contém muito açúcar, durante a torra ele é caramelizado, esse açúcar ele é caramelizado. E o açúcar caramelizado, ele é muito atrativo às pessoas, ao ser humano, por questões já da base alimentar do ser humano. Mas mais do que isso, vem o aculturamento de cada região, de cada país, de cada povo e a associação do café com os seus hábitos culturais. Aí nós pensamos em reunião, família, pensamos em business, negócio, pensamento. Dizem que as grandes revoluções da humanidade aconteceu numa mesa com café, que os pensadores lá há séculos atrás na Europa tomavam café e ali as coisas começavam a sair ideias incríveis. Além do café ser extremamente estimulante, né? Então o nosso organismo ele responde muito positivamente ao café, porque ele desperta, além dessa questão cultural de tomar um cafezinho junto e desse acolhimento, né? Ele também tem poder estimulante no corpo, que o corpo responde muito bem. A cafeína, também as questões da saúde, né? O corpo reconhece o que é bom, né? Então o café, se deixar, a gente fala aí muito tempo sobre a mágica e a maravilha que é café, não só consumir do ponto de vista emocional, do ponto de vista da convivência social, mas também dos benefícios à saúde que o café traz. Café especial. Diga-se de passagem, não é qualquer café, porque existem cafés e cafés. Então, eu sou de uma família tradicionalmente de médicos, tradicionalmente da área da saúde. Eu cresci tomando café, as pessoas perguntam se pode oferecer café para criança. Eu falei, olha, eu tomo café desde criança, então se fosse fazer mal, tinha que ter feito mal há muito tempo. E hoje, graças a Deus, estamos todos muito bem. Mas eu venho de uma cultura que a gente escuta, né, a classe médica retirando o café em algum tratamento, não recomendando o café. Eu falei, olha, você deve estar se referindo a um produto deteriorado e queimado, que isso faz mal mesmo. Agora, café especial eu acho que não é esse o caso, porque ele traz muitos benefícios para a saúde. Os estudos que existem aí ao longo da história de café e saúde, as restrições são muito pontuais, mas não por causa do café, por causa da cafeína. Então, qualquer alimento que tenha cafeína não é recomendado, por exemplo, a mulheres grávidas. Então, a mulher, quando está grávida, ela não pode tomar café, não por causa do café, por causa da cafeína, assim como qualquer outra bebida que tenha cafeína. No mais, o consumo desse café, ele traz benefícios incríveis, né? E aí, esse
essa memória afetiva, ela vem à tona, só que ela se associa com um benefício que o próprio corpo reconhece e quer continuar o consumo. Hoje eu vi lá num grupo, né, a gente hoje participa de tantos grupos, né, tá lá assim, por que que o mundo não consegue ficar sem café? Isso já está dentro do ser humano, não tem jeito, né? Quantos de nós, quando a gente conversa, fala assim, nossa, eu não sou ninguém antes de tomar um café da manhã. Se eu não tomar minha primeira xícara de café, eu fico sem, o dia não funciona, né? De novo, café é especial, café é bom, porque café ruim ninguém merece, não. É um caminho sem volta. Só... E dentro disso tudo que você perguntou e o que já foi falado sobre jeito e tudo mais, uma coisa importante para as pessoas entenderem que os produtos alimentícios, principalmente os produtos agrícolas, eles têm várias características. E o café, por natureza, é um produto de terroir. É da natureza da planta, é da natureza da lavoura. O que é ser um produto de terroir? É um produto que responde às condições ambientais e interfere no sensorial. Alguém poderia dizer assim, não, mas todo produto agrícola responde às condições ambientais. Sim, mas o café tem uma mágica, porque o gosto, o sabor, o cheiro, o aroma dele é responsível ao ambiente. E quando ele é responsivo ao ambiente, aí vem todo esse conhecimento de delimitar uma área geográfica, reconhecer essa marcação, essa delimitação geográfica, identificar o produto e associar as características do produto a este meio geográfico. Então, é bacana, Brunello, o que você estava dizendo para as pessoas, por que existe café do Cerrado, café do sul de Minas, café da Mogiana, café... O Brasil é um país continental e que tem, na verdade, muitos Brasis em um único país. É exatamente essa diversidade de ambientes em interação com as variedades, trazendo essa diversidade de sabores. Então, o Brasil é um país de muitos sabores de café. É um país de uma riqueza que nenhum outro país tem. Que nós temos café desde o Ceará até Paraná, de Rondônia até Pernambuco. Então, assim, é gigantesco. É o único país com dimensões continentais que tem tamanha diversidade de café. E o Instituto, ele vem exatamente representar essa diversidade, ele vem comunicar essa riqueza que o Brasil tem com tantos ambientes distintos, considerando que o café responde ao terroir, responde como o vinho, por exemplo, e outros produtos, né? E o café, ele é um produto típico de terroir. Isso aí a ciência já tem mais do que comprovado esta característica, né? Tanto de todas as espécies do gênero Coffea, mas vamos falar aí das principais, né, que a gente comercializa e consome, seria o Coffea arábica e o Coffea canephora. As duas respondem da mesma maneira. A gente entende que a produção de cafés especiais passa por muitas etapas, desde a genética, lavoura, os cuidados e também a pós-colheita. Professor, como a ciência tem acompanhado e tem participado com esse movimento tão importante que a gente está vendo no Brasil e no mundo? Olha, o Brasil, eu costumo dizer que é o principal celeiro de ciência em café no setor agrícola, né? Não na parte de saúde, não na parte de industrialização, mas no setor agrícola é o principal país que produz ciência em café. Então nós detemos as tecnologias mais avançadas, tanto na produção, quanto na colheita, no processamento, secagem, armazenamento, beneficiamento. Então essa etapa até o grão cru, o Brasil realmente é o país que detém o maior nível tecnológico do mundo, né? E é o país que produz mais ciência, a ciência agrícola em café, para a produção de café. E a ciência é o que revoluciona. Nós somos o que nós somos hoje em termos de humanidade por causa da ciência. Sem a ciência, nós não seríamos quem nós somos. Nós não teríamos as inovações, nós não teríamos as transformações, nós não teríamos as revoluções que realmente levaram a humanidade a um patamar
né, que estamos hoje. E eu tenho a clareza e a convicção que isso não para nunca, porque a ciência ela não para. Todo resultado demanda novas explicações e novos desdobramentos. Então, e no caso específico do café especial, ele passa necessariamente pelo uso de tecnologia, pelo uso de processos, de boas práticas, tanto de produção quanto de colheita e pós-colheita, né? E nesse caso aí o Brasil é único, né? No Brasil ele realmente, o que transformou, na minha opinião, eu já estou no café já há algumas décadas, né? E eu vi o Brasil se reposicionar a coisa de 30 anos atrás em termos de origem e alcançando agora essa notoriedade. E o que realmente fez a grande revolução do Brasil, na minha opinião, foram duas ou três. A primeira com o evento da Ferrugem, que impulsionou a ciência para buscar soluções em massa. Depois, as técnicas de produção, que nós saímos aí de 15 produtividades baixíssimas, com uma coisa que eu ressalto, que muitas pessoas esquecem, que o Brasil se tornou o maior país produtor do mundo, não necessariamente deforestando, removendo florestas, né? Desmatando, muito pelo contrário, né? Foi aumento de produtividade. Então, o Brasil deu um salto em tecnologia de produção. Então, é muito bonito que é nesta sequência que vem a pós-colheita. Então, o Brasil precisou amadurecer no setor agrícola, amadurecer na produção, no trato cultural, no controle de pragas e doenças, em sistemas de colheita, e é natural essa sequência, para então a pós-colheita florescer. Sem isso, a pós-colheita não tinha muito sentido, não fazia muito sentido. Mas o Brasil amadureceu o suficiente para a pós-colheita hoje fazer toda a diferença. É tanto que nos últimos 10, 15 anos, a pós-colheita explodiu em termos de importância, a partir do momento em que, com um pacote tecnológico de produção, um pacote tecnológico de colheita, produtividades altíssimas em arábica, né? Aí agora nós podemos então falar, vamos fazer diferença na pós-colheita, que é quando o café então consegue se diferenciar. Eu falo muito que a qualidade se forma no campo, mas ela é definida na pós-colheita. O carimbo do que o café vai ser, quem carimba é a pós-colheita. Eu sinto muito aí, mas essa é uma realidade que não é minha, é só chegar e observar. Ela é fácil de ser constatada, né? Então, muitas pessoas acreditam que a melhor qualidade é da fruta cereja. Eu falo que não, porque nunca ninguém provou essa fruta cereja. Ela tem que ser secada e torrada. Então, como que você fala que o melhor é a cereja? Não. Existe um potencial muito grande ali. Dali para frente, você pode fazer N tipos de cafés na pós-colheita. Foi então quando veio que o Jean já comentou, das fermentações, dos métodos de secagem, da seleção, enfim, a pós-colheita ela vem e transforma essa matéria-prima. Então é uma etapa de transformação. E eu costumo dizer que é uma etapa agrícola, porém industrial. Ela precisa de ter uma visão industrial, porque ela transforma a matéria-prima. Ela não simplesmente desidrata, ela transforma, você pode despolpar, enfim. E a tecnologia aplicada nisso aí permite, então, o aparecimento de uma diversidade de sabores que até então o Brasil não conhecia e o mundo não conhecia. Há poucos anos atrás, isso é coisa de poucos anos, 20 anos, 25 anos, né? Existia um estigma contra o café natural. O café natural ele era estigmatizado mundialmente, considerado um produto de segunda linha, né? Com a pesquisa, com a ciência, foi possível provar que isso não é verdade. Literatura internacional, se a gente pegar, isso até hoje está registrado. Café natural é de baixa qualidade, sendo que o conceito deles é ultrapassado, era há 30 anos atrás. Então, com as tecnologias de colheita, seleção eletrônica, técnicas de secagem, que muitos países ainda não despertaram para a importância da secagem, que é um dos pontos críticos de outros países, né? Na produção de cafés especiais seria a etapa de secagem. Aí com esse pacote pós-colheita, com muita técnica, aí o Brasil realmente, para mim, ele está
prateleira de cima dos principais mercados de cafés especiais. Tem muito que crescer, tem muito que aprender, mas nós conseguimos, com tecnologia, fazer cafés incríveis com diferentes sabores. Eu não tenho a pretensão de fazer ciência e o café do Brasil beber parecido com o café do Quênia. Não. Café do Brasil é café do Brasil. Café do Brasil tem gosto de café do Brasil com a diversidade de acidez e aromas do Brasil. Café da Quênia, café da Colômbia é deles. Tá tudo ótimo, né? Mas nós temos o melhor café do Brasil do mundo. É isso que eu quero dizer. Eu falo assim, né? Nós temos o melhor café do Brasil do mundo. E as pessoas precisam entender isso. E esse instituto, eu acho que ele tem aí um papel incrível de posicionar e contar essa história. Professor, o senhor tem participado em congressos no exterior, na Europa, na Ásia, e toda essa efervescência científica que o senhor acabou de descrever, como está isso lá fora? Como o Brasil é visto sob o ponto de vista científico? Isso varia em função da área, porque o café ele consegue ter ciência desde da parte ambiental até o efeito do café no organismo. Então o café é gigante. Então isso varia muito em função das áreas específicas de desenvolvimento da ciência. Então, em termos de, como eu disse, né, na parte agrícola, o Brasil é líder mundial em ciência. Então aí não tem o que discutir. São os dados que refletem isso. Exemplo, existe uma grande base de dados chamada Scopus, que ela registra aí a produção científica há séculos, né? E você pode entrar nessa base de dados, entrar com algumas palavras-chave, coffee and quality, coffee and drying, coffee alguma coisa, e vai aparecer lá 60 mil, 70 mil registros sobre café. Desde o primeiro registro, 1800 e lá vai pedrada, até ontem, né? Então, se você começa a analisar essa base de dados, né, e começa a fazer esses filtros, o Brasil desponta como o primeiro em algumas áreas, principalmente as agrícolas. Agora, quando nós vamos para a saúde, industrialização, aí outros países, como os Estados Unidos, se destacam, né? Então, é bastante setorizado. Então, em termos agrícolas, realmente o Brasil é pós-colheita, com certeza, né? Se você colocar lá café processamento, café secagem, café pós-colheita, é assim, a diferença é gritante entre o que o Brasil produz e os outros países produziram, né? Então você pode fazer filtros por país, por origem, por instituição, por pesquisador, e aí vai aparecer os nomes lá, né, de quem tem contribuído mais nos últimos 100, 200 anos em pós-colheita de café, por exemplo, em secagem de café e assim por diante. Então, e quando eu sou convidado para dar essas palestras lá fora, as pessoas já sabem que secagem é aqui no Brasil. Um ano passado, 2 anos atrás, fui convidado para dar uma palestra na Colômbia por uma grande torrefação americana para tentar levantar os problemas de secagem dos cafés da Colômbia, que estavam chegando lá e eles estavam com problemas. Professor, o senhor vem aqui? Vou, claro, vamos conversar sobre secagem, né? E já existe esse reconhecimento de que realmente em termos de tecnologia pós-colheita e com mais especificidade, secagem, o Brasil realmente é um grande diferencial. O que eu usei no passado, né? Era uma indústria brasileira entender essa riqueza da ciência do Brasil e transformar isso em produto. Eu sentia falta disso. Que agora nós temos aí a oportunidade de estar trazendo praticamente 30 anos de ciência em secagem e ver isso sendo transformado em solução tecnológica. 30 anos em 2 anos.
30 anos em 2 anos. Em uma semana, no início do ano passado, em janeiro, em uma semana, uma hiperconcentração e vamos lá, vamos pensar, vamos abrir a mente e vamos buscar soluções que atendam às necessidades dos produtores. Lembrando, né, que o Brasil ele tem uma diversidade muito grande de produtores. Nós temos produtores como o Jean, né, um grande produtor com um nível tecnológico, um empresário do setor de cafés especiais. E existe aquele pequenininho, né? Nós temos o pequenininho, que produz cafés maravilhosos e que precisam de suporte tecnológico também. Então o Brasil ainda tem isso, né? Nós temos aí 80% de pequenos produtores, 20% de grandes produtores. Esses grandes produtores respondem por quase 70%, 80% da produção do Brasil, né? O que é normal, é mais de quase 300 mil o último levantamento que eu vi, né? Então, a ciência precisa olhar para todos. A inovação precisa olhar para todos. Precisa olhar para o pequeno, precisa olhar para esse grande também. Só complementando, eu acho que o Brasil realmente, em termos, vamos falar em estudos, em trabalhos publicados, toda a cadeia de café é líder, pioneiro. O que falta aqui realmente é levar esse estudo que está lá na universidade, né, professor? Você acabou de falar aqui, levar lá para a ponta, lá para a produção, para o produtor. E faltava também a indústria, né, que realmente comprasse essa ideia, esses estudos. Você fala da América Central, que está muito atrasado, mas qual que é o grande problema que tem na América Central, alguns países da África? Chove o ano inteiro, 4, 5, 6 mil milímetros. Então, por que tinha esse preconceito do café natural? Mas foi eles que plantaram, porque eles não conseguem fazer café natural lá por conta do clima. Então, hoje a gente mudou, porque a gente sabe a qualidade que o café natural tem, e o Brasil tem condição, algumas regiões aqui não, mas a maior parte das regiões que produz café do Brasil, quase 70%, tem um clima muito bom para se secar café natural na pós-colheita. Então, a gente tem essa produtividade. Só que agora, com o avanço, ciência, indústria, tecnologia, para construir essas novas tecnologias, eu acho que todo mundo vai ter condição, todos os produtores, de fazer café natural. Com essas surpresas que estão nascendo aí, né? Que estão vindo, né? De coisa boa. E café natural especial, né? Porque tem muita tecnologia aplicada aí para commodities. Exato. E aí eu acho que entra um ponto que a gente discute bastante e vem falando bastante sobre. Nós estamos falando de uma bebida secular, que é o café, que tem sua tradicionalidade, que é feito quase que da mesma forma durante séculos, e hoje há um movimento de mudança, né? Uma mecanização, até pela falta de mão de obra, que é normal em todos os sentidos hoje do nosso mercado. Como vocês se sentem? Em que momento a Eldorado, em que momento, professor, o senhor notou isso, que todo mundo começa a olhar para a mecanização ou para um formato diferente do processo de pós-colheita, porque sente essa necessidade de atualização? A Eldorado é um caso muito claro disso. Em dado momento, o Jean falou, eu preciso me atualizar, eu preciso evoluir, preciso fazer diferente. E aí partiu para terreiro suspenso, faz separação ótica. Em que momento você sentiu isso, Jean? Eu acho que, a partir do momento que eu comecei a trabalhar café especial, lá 10 anos atrás, vamos falar um pouco mais, eu comecei a fazer minhas experiências. E a primeira foi com fermentação. E o primeiro gargalo que eu tive aqui no Brasil foi com colheita. O Brasil não tem condição de ficar colhendo café igual a África, a América Central colhe, catando grão a grão cereja ali. Aqui a gente somos grandes produtores, nossas lavouras são mecanizadas. Então a gente procura o time melhor para colher café, mas a gente vai colher um pouco de verde, vai colher o boia, vai colher o passo, vai colher o cereja. Então, separar o passa do cereja é muito simples, que é por densidade, num lavador você separa. Agora, separar o cereja do verde, esse era o gargalo. E, graças a Deus, em 2018, eu comecei um trabalho com uma empresa japonesa e a gente desenvolveu uma eletrônica e hoje ela funciona perfeitamente, que ela separa o fruto vermelho do verde e também o verde do amarelo. Então, esse gargalo o Brasil não tem mais. Então, a gente não pode ter essa desculpa mais que a gente não consegue fazer colheita seletiva. A gente consegue, sim, através de processo da via úmida eletrônica, separar o melhor café para que você chegue no melhor café especial. Qual que é o segundo gargalo?
é secar esse café da maneira correta. Lá em 2015, professor, batendo lá na Universidade de Lavras, como que eu vou secar esse café fermentado? Porque você fermenta o café, você faz uma explosão celular. Professor Jean, reconstruir esse fruto. Nunca mais saiu da minha cabeça. Não sei se você lembra que me falou isso lá um dia. Você não trabalhou o metabolismo dele, você não levou ele em condições extremas. Então, nós temos que voltar ele em condições muito lentas, com toda a técnica de secagem. Então, lá atrás, qual que era a possibilidade? Era o terreiro suspenso, que era colocar o café ali, onde que a gente conseguia monitorar ele, não deixar que a temperatura agredisse ele muito, levasse a extremos, né? Porque o terreiro suspenso ele é muito ventilado e você consegue trabalhar com mais delicadeza o café. Aí ali desenvolvemos várias técnicas que eu uso até hoje. Seca perfeitamente o café. Só que é um trabalho artesanal. Isso para você fazer 100 sacas de café é lindo. Agora, para você pensar no universo igual ao Eldorado hoje, tem condição de fazer 10 mil sacos de café fermentado por ano? É praticamente impossível. E, infelizmente, ontem a gente estava conversando um pouco, e eu converso todo dia, qual que é o grande gargalo hoje do mundo? É mão de obra? Não tem jeito. Infelizmente, cada vez menos mão de obra qualificada menos ainda. Então, a gente tem que procurar simplificar. Então, os terreiros suspensos, por mais que eles funcionem, se eu quiser continuar crescendo o projeto da Eldorado, ficou inviável. Porque demanda de muita mão de obra. Muita mão de obra. E se eu não estou enganado, hoje a Eldorado tem o maior terreiro suspenso do Brasil, né? A gente já tem do Brasil, ou talvez para café especial do mundo. A gente está com 20 mil metros quadrados hoje de terreiro suspenso. Então é muita coisa, para 2 hectares. Né? Então, imagina quantas pessoas. Eu trabalho com quase 30 pessoas envolvidas na pós-colheita lá, só com terreno suspenso. Mesmo assim, tem um gargalo muito grande. Existe uma questão que já há décadas, né, que eu venho observando, que existe uma divergência ou um preconceito, ou não sei, mas a indústria que torra café especial lá fora, ela prima muito pelo fato do café especial ser produzido de forma artesanal. Existe um viés na visão deles negativa sobre a mecanização na produção de cafés especiais. É como se isso perdesse a qualidade, né? E isso precisa mudar. Nós precisamos nos posicionar de maneira diferente. Eu me lembro a primeira palestra, isso tem mais de 20, 25 anos, num contexto internacional e uma pessoa do Brasil falando da mecanização e as pessoas achando aquilo horrível, como se isso fosse quase que uma ofensa à produção de cafés especiais. Entretanto, essa mesma indústria mantém a pobreza desses outros países que colhem manualmente. E qual é a transformação na vida desses produtores pequenos, pobres da América Central, África, América do Sul, sendo que quando a gente chega no Brasil numa condição de mecanização, nós temos produtores pequenos com uma qualidade de vida incrível, mas isso parece que tem um viés no marketing deles que ainda permanece. Então, eu acredito que é necessário, voltando a essa questão dos Brasis, da comunicação, do marketing, do posicionamento, lembrar que os grandes vinhos não são artesanais. Exato. Muita gente ainda acha que todos industriais. São todos, o próprio americano. Utilizando aço inox, já não se usa mais aqueles tonéis de carvalho. Todos são altamente tecnificados. Porém, quando a gente coloca café e vinho na mesma escala que a gente vai comparar, o café precisa continuar sendo artesanal para ser especial. E o vinho, com um valor agregado altíssimo, totalmente industrializado. Falo, não, nós somos o país que tem condição de mudar isso aí. Porém, precisamos superar esse estigma da pergunta sobre como que está o café do Brasil no mundo. Minha resposta, excelente. Nós, nos principais mercados, japonês, europeu, o Brasil aparece como origem de cafés especiais. Muito menos do que ele pode. Mas nós precisamos ocupar um lugar porque o fornecimento futuro do café não existe sem Brasil. E nós precisamos entender que ambientalmente nós somos mais sustentáveis, né?
do ponto de vista de tecnologia, no ponto de vista da escala de produção, no ponto de vista da garantia do fornecimento e agora na diversidade de cafés especiais. Então, quando eu vou lá para fora e como pesquisador e começo a falar disso, eu percebo que as pessoas, os produtores, os técnicos de outros países tremem na base. O Brasil, eu vou falar uma palavra aqui, mas não no mau sentido, é um monstro para os pequenos produtores de cafés especiais lá fora. Eles morrem de medo, porque o Brasil é uma potência, E na hora que chega num ponto de mecanizar e fazer a seleção eletrônica, fermentação em grande escala, que até então era tudo ali, né? 100 litros... E quando o mundo se acordar para essa quantidade de questões sensoriais que nós temos nesse país continental. Né? E principalmente um ponto que é preciso ressaltar, ambientalmente e do ponto de vista trabalhista, o Brasil é o país mais sério do mundo em termos de produção de café. Isso eu posso testar, conheço o mundo inteiro. Sim, não tem. Eu viajei bastante para as origens produtoras de café e não tem lá fora a consciência que o produtor, o cafeicultor do Brasil tem aqui na parte ambiental, social, o trato que a gente tem com os nossos colaboradores, funcionários nas fazendas, no modo geral no Brasil. Nós somos referências. Isso sim que a gente tem que levar e contar essa história, porque a gente está agregando qualidade de vida. Estamos preservando a natureza. Esse é um ponto de vista muito importante, porque nós que trabalhamos diretamente com pós-colheita, e também, além do café, temos outros grãos aqui, a gente acompanha muito. Todo mundo julga o agro como um devorador de florestas, como um devorador de pessoas. E o professor tocou num ponto há pouco que é importante. O que mudou no agronegócio é a evolução da planta. A planta hoje ela rende mais do que a planta de 1960. Então, quando a gente fala que lá produzia 15 sacas por café no hectare e hoje produz 60, 50, 45, o que não mudou a área, mudou a produção da mesma planta que foi retirada, foi replantada sem derrubar nada. E o mesmo aconteceu com soja, com milho, com trigo e assim por diante. E o agro não é esse bicho. A gente cuida muito de quem está lá no agro, de quem está na ponta. Eu acompanho o dia a dia do café, então eu vou para a roça, eu vejo a alegria, inclusive, que muitos trabalham lá na ponta, colhendo seu café. Por quê? Porque eles sabem que aquele café vai se transformar em algo muito legal, que chega à xícara de quem está lá. E o professor também tocou num ponto, professor, que me chama bastante atenção. A gente precisa parar um pouquinho e achar que a manualidade vai agregar preço no produto, e ele não agrega mais preço no produto. O produto hoje o que agrega é o terroir, a IG, a qualidade da entrega, uma boa embalagem, um bom marketing. Manualidade hoje a gente não encontra mais, não é valorizado isso mais no mercado. Porque, para quem está nos ouvindo, o café tem uma classificação que acompanha o vinho, por exemplo. É uma classificação que quem degusta vinho e tudo mais. Professor, em janeiro de 2024, eu estava aqui acompanhando o trabalho de vocês, do senhor e do Francisco, no desenvolvimento do secador de café especial, que a gente vai chegar nele um pouquinho mais para frente, mas eu quero falar um pouquinho sobre a curva de secagem que o senhor trouxe. Essa curva de secagem, professor, o senhor acompanha há 30 anos na ciência. Ela é a curva de secagem ideal? Até hoje sim, né? Se eu for fiel ao que eu acabei de falar, que a ciência a todo momento ela se questiona, ela se contradiz, e essa é a natureza da ciência e do cientista, né? O bom cientista, ele tem que duvidar da própria compreensão. Então eu duvido da minha compreensão. Mas até o momento é a ideal. Amanhã eu posso descobrir algo que a gente possa acrescentar e melhorar, né? Então sim, porque foi algo construído não de uma forma cronológica, sequencial. Foi um baita quebra-cabeça, né? Que assim, no início eu pesquisei uma coisa e aguardamos, depois outro, e as evidências elas foram surgindo ao longo do tempo. Né? Nós não fizemos assim, um planejamento para pensar numa curva ideal de secagem. Né? Então, os problemas há 30 anos atrás de secagem eram tão básicos. Né? A pós-colheita precisava de
informações e boas práticas tão básicas que não dava para pensar em nível celular e transformações na membrana do embrião. Não dava. Né? Então nós começamos a pensar em caracterizar os equipamentos que estavam disponíveis naquela época. Né? Então vamos entender como que é algo básico de distribuição de ar, distribuição de temperatura, vamos entender como que esses equipamentos estão funcionando, vamos entender por que é tão difícil tirar cafés de melhor qualidade dos equipamentos disponíveis à época. Né? Então nós fomos para o básico da mecânica de fluidos, termodinâmica, porque honestamente, para entender de cafés especiais, você tem que saber de termodinâmica, mecânica de fluidos, você tem que saber de química, bioquímica, microbiologia, análise sensorial. É um negócio complexo, não é tão simples assim. E isso nós fomos então construindo, e à medida que nós fomos tendo insights, as compreensões começaram a vir. Até que em um dado momento eu comecei a fazer uma reorganização desses insights para então entender. Falei, olha, secar café, em tese, é simples. Você pega, desidrata até 11 e pronto, o café está seco. Pode ser no sol, pode ser no terreiro, pode ser no secador. Tem gente que usa temperatura tal, começamos a limitar a temperatura. Mas até então, produzia-se bons cafés. Mas aí vem algumas necessidades do café especial que não refletem a necessidade do commodity, que seria uniformidade, a regularidade, aspecto. Né? O café especial não é só gosto, ele também tem que ter um bom aspecto, não pode ser manchado. Né? Então começaram a aparecer questões, e eu me lembro quando eu voltei do pós-doutorado em 2005, quando eu dei a primeira palestra depois do pós-doutorado, com vários estudos que nós fizemos aqui no Brasil e um pouco lá fora, os técnicos, né, presentes nesse evento falaram assim, o que é isso, professor? O senhor está falando algo que nunca ninguém falou, nunca ninguém mostrou. Porque aí nós fomos a nível celular, a nível químico, bioquímico, metabolômico, para então começar a entender realmente a fundo o que é um café especial. Que não é apenas um café commodity que nós vamos torrar e é muito gostoso. E aí, com o tempo, eu consegui então entender diferentes fases, diferentes problemas em cada fase, e esses problemas impactando o resultado final da xícara de diferentes maneiras. Lembrando que nesse caminho eu ainda me tornei um avaliador sensorial, né? Para eu então conseguir conectar ciência com o mercado. Porque é um grande vazio, é um abismo entre quem produz café, técnicos, quem pesquisa café e a análise sensorial, eles fogem. Aí eu falo, não, nós temos que ligar isso aí, tem que construir uma ponte. Então eu me lancei para ser um avaliador sensorial, o que facilitou a minha comunicação entre ciência, produção e indústria, né? Então eu entendo o que o produtor produz e o que a indústria precisa e aonde que está a falha na pós-colheita. E aí nós começamos então a mapear, não intencionalmente, desta maneira, um mapeamento nessa sequência, mas com isso eu consegui entender que em 5 diferentes momentos da secagem, o café passa por diferentes estresses, por diferentes condições que demandam soluções distintas. Então foi quando esse trabalho que eu fiz resolve o problema daqui. Ou aquele trabalho resolve esse problema daqui, aqui. E assim nós começamos e eu consegui, depois de praticamente 30 anos, chegar na compreensão de um processo ideal hoje para secagem de cafés especiais, que é parecido com a secagem de um café commodity, mas que tem as suas especificidades, as suas necessidades, para então nós conseguirmos potencializar a expressão da qualidade formada no campo. Então isso que é bonito, né? A qualidade máxima está lá, mas o que a gente escuta em pós-colheita de grãos e café? Depois do campo, o produto só perde qualidade. Para café eu não acredito nessa frase. Na pós-colheita o café diferencia a qualidade,
podendo ser melhor para um mercado ou melhor para outro mercado, né? Então, com isso, eu falei, dá para a gente, então, criar uma sequência com 5 etapas distintas e cada etapa com características mudando. Fluxo de ar, temperatura, necessidade de repouso, taxa de secagem, extremamente importante, né? E para, então, atender a essas necessidades. Como evitar a ruptura de membrana? Como evitar determinados tipos de micro-organismos deletérios à qualidade? Como evitar manchas? Então, é muito complexo. Então, depois disso tudo, eu consegui vislumbrar, ter como se fosse assim, é assim que seca café especial. Aquela coisa assim meio folclórica, né, do pesquisador que tem a luzinha, mas não foi nada disso não tem nada de místico nisso, né? Tem muito trabalho, muita ciência. E é muito legal, né? Porque hoje eu ainda, depois desse podcast, eu tenho uma entrevista à tarde que eu vou falar sobre pós-colheita de arroz, onde um secador nosso garantiu resultados espetaculares no pós-colheita. Ele melhorou índices maravilhosos. E aí, seu Francisco, eu quero falar com o senhor agora, que está aqui me ajudando nesse desafio que é falar com pessoas tão brilhantes. O senhor tem larga experiência em pós-colheita. O senhor surgiu nesse mundo cuidando e hoje nós somos, como marca, uma das referências no mundo. O que mudou, como o senhor percebeu, a tecnologia na indústria mudando para atender essa demanda que o produtor e a ciência trouxe? Bom, a Coolseed, a proximidade da Coolseed com a pesquisa, ela tem suas raízes já quando eu era estudante e era aluno bolsista do CNPq. Então, eu sempre gostei da pesquisa, faz parte da minha formação. Então, quando nós mudamos a empresa, a primeira coisa que fizemos foi procurar a ajuda das universidades para justamente encontrar respostas que o mercado vinha questionando, pedindo sobre os benefícios de tecnologia de resfriamento e outras tecnologias. E a nossa aproximação com o universo do café aconteceu de uma forma muito interessante por meio de um estudante de doutorado que nos procurou, e isso acabou iniciando uma trajetória na busca de soluções para a secagem de cafés. Até aquele momento a gente conhecia muito pouco, porque a nossa vivência era mais relacionada com complexo soja, e milho e trigo, mas se abriu para nós um mundo que nós desconhecíamos, o mundo do café, em termos de pós-colheita. E, naturalmente, nós acabamos trabalhando o café comercial, digamos assim, que é o commodity, e desembarcamos com equipamentos que acabaram sendo muito grandes para o universo do café, porque quando a gente vem de um mundo de complexo soja, toda a solução de pós-colheita e secagem, ele acaba se tornando muito grande para o café. E talvez essa seja uma explicação de por que demorou tanto para que a mecanização da secagem viesse a se estruturar na pós-colheita de café, que vinha secando no terreiro e com secadores rotativos, processo muito antigo. E assim surgiram uma geração de secadores que deram excelentes resultados para o café comercial. Quando visitei a Universidade de Lavras, alguns anos atrás, e conheci o professor Borém, fiquei assim entusiasmado com o mundo científico que se desvendou perante meus olhos. E eu demorei, acredito, 2 ou 3 anos para entender o que o professor Borém vinha falando para nós. Porque era algo tão profundo, complexo em termos científicos, que eu não conseguia acompanhar o que ele vinha dizendo. Então, na última visita que eu fiz, conversando com o professor Borém, aí sim comecei a entender que todos esses equipamentos que a gente tinha desenvolvido atendiam uma necessidade do mercado, mas não as necessidades da produção de café especial no que tange a secagem. E aí então começaram a surgir ideias e finalmente conseguimos nos reunir, fazer uma imersão de 1 semana com o professor Borém, com a equipe da engenharia, e eu lembro muito bem que ele nos convidou a todos a estar com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Foi bem assim que começou, e foi uma semana inesquecível. Foi para todo mundo dentro da empresa da Coolseed, foi uma experiência única, onde nós vivenciamos o contato direto com o mundo científico da mais alta complexidade, e
o esforço do cientista junto com a equipe de engenharia para transformar todo aquele conceito construído ao longo de 30 anos de pesquisa em um produto que seja viável técnica e economicamente. Num primeiro momento, depois dessa imersão, nós trabalhamos com a nossa equipe e, claro, começaram a surgir ideias e dificuldades. E como empresário e como diretor dessa indústria, a CUCID, eu me preocupei com a questão de custos. Eu percebi que essa preocupação iria atrasar o processo e nós não tínhamos muito tempo, porque a safra vinha, então a gente tinha poucos meses para desenvolver. E então deixei a equipe da engenharia trabalhar livremente, sem se preocupar tanto com custos, e sim se preocupar com o resultado. E assim surgiu o secadorzinho, que no começo parecia muito feinho, mas que depois a gente aprendeu a gostar dele. Quando nasce a gente acha feio demais, hoje mas depois fica bonito. Hoje eu acho já bonitinho. Tá elegante, né? Tá elegante, comprido, tá bonito. Durante muitos anos trabalhando, sempre digo para a equipe da engenharia, gente, nós temos que fabricar equipamentos que apresentem resultados, que sejam robustos, mas que sejam bonitos, belos. E, sinceramente, eu quando vi o primeiro desenho do secador, pensei, nossa, que feinho esse secador, né? Mas falei, bom, vamos deixar para cuidar da estética lá para frente e do custo também. E aí, aquele secador foi indo na minha mente, e hoje fica difícil a gente mudar o desenho dele, porque a gente aprendeu a gostar dele, né? E claro, as dificuldades surgem. O primeiro ano foi bastante difícil, mas todo secador, seja de café comercial ou café especial, ele precisa cumprir alguns requisitos técnicos, que é vazão de ar, uma boa distribuição de ar, controle de temperatura. E aí então veio toda essa complexidade de soluções e percebemos que um único secador não resolveria todo esse conjunto de etapas, essa jornada que é a secagem de cafés especiais. E aí nós acabamos criando um secador com 5 secadores dentro. Então, na verdade, esse secador que foi desenvolvido e hoje está já na segunda etapa e vamos entrar na etapa final, na próxima colheita, é um secador constituído por 5 câmaras de secagem, que na verdade são 5 secadores com características únicas. E isso torna esse equipamento completamente único no mundo. Acredito que não deve existir no mundo, e de fato que foi encaminhado o pedido de patente de invenção junto ao INPI e outros países. Então, para nós foi um desafio muito grande. E estamos muito satisfeitos de poder contar com a Fazenda Eldorado, que com muita paciência nos recebeu lá, porque aguentar um hóspede como esses, que vem com umas ideias malucas, que não sabe se vai dar certo, as demandas... e ter paciência para... Precisando então, de Jean, café. muito obrigado, Jean. Espero que os seus cabelos brancos, os poucos que você tem ainda, não tenha vindo dessa experiência com a gente. Né? Mas eu quero agradecer, primeiramente a Deus, né, depois a vocês de ter me dado esse privilégio, né, de estar colocando esse projeto aí, que é um projeto revolucionário, sem dúvida nenhuma. Pegar a base aqui do professor de 30 anos de estudo, todo o know-how da CUCIDS, né, e aplicar na Eldorado. Eu acho que quem me conhece, e o professor me conhece bastante, eu gosto até de brincar, né, que para começar a pensar em café especial, você não pode ser muito normal, não, você tem que ser um pouco louco. Então tem essa característica, eu gosto sempre de estar buscando sim alternativas, como eu acabei de falar agora mesmo ali. Hoje tem um grande gargalo de crescimento em processos de cafés especiais, principalmente cafés especiais fermentados na secagem, né, por conta do erro suspenso ser demandar de muita mão de obra, ser muito artesanal. Então quando veio essa ideia de secar um café especial, fermentado, com toda a técnica do professor de 30 anos de estudo, para ficar um café perfeito, com todos os seus atributos, com 5 dias, praticamente sem mão de obra, né, que o jeito que o projeto está, com uma pessoa trabalhando ali, o secador, ele vai conseguir entregar a sua maior excelência. Então, assim, é um mundo que eu acreditei muito. Então, foi uma honra para Eldorado receber esse projeto lá dentro e a gente construir esse projeto junto, né?
Porque uma coisa é 30 anos de estudo no laboratório, com toda a experiência que o professor tem, outra coisa é vocês aqui na indústria, com todos os engenheiros, desenhar, e outra coisa é a prática, né? Então, esses 2 anos agora que se passou lá na Santa Mônica, na Eldorado, foi muito bom, porque a hora que a gente coloca na prática, eu fiquei muito feliz já no primeiro ano, em 2024. Por quê? Qual que era o grande problema? É igual fazer café especial. Todo mundo quer fazer especial e fala assim, gente, você quer começar a fazer café especial? Começa certo. Qual que é a certa? É a base. Veja se você consegue entregar o seu café especial. Não adianta fazer um marketing bem feito, contar uma história bonita. Se a hora que você vai entregar o seu café, o café não tiver o resultado, não for um café especial, for commodities, você vai perder todo o seu trabalho. Então começa aprendendo a fazer o café especial primeiramente, e depois vai para o marketing, vai contar a sua história, aí o negócio fica lindo. E o secador, qual que era o grande? Estava ali a ideia, você falou filho feio, mas eu sempre achei ele bonito, viu? Eu achei uma espaçonave, uma coisa diferente que estava surgindo. Pousou ali na Santa Mônica, né? Alguns chamam de Apolo. Um Apolo, não sei o quê. Eu sempre achei bonito, não achei feio, não. Então, mas será que ele vai secar realmente? Porque no terreiro suspenso, gente, eu gasto... Depois que o café sai da via úmida, da fermentação, vai para o terreiro suspenso, fica ali 25 dias, até chegar a 16%. Aí eu tiro esse terreiro suspenso, eu jogo ele na intermitência. O professor tanto nos ensinou, ele vai ficar 15 dias ali parado, no armazém, guardadinho, principalmente para equilíbrio de água no fruto, né, professor? Nas extremidades. Aí depois eu volto ele para secar mais 20 dias, são 60, 70 dias. Então trazer isso tudo para 5 dias, para mim é um sonho, assim, é uma realidade que traz muita alegria, né? Então, será que realmente vai funcionar? Então, qual que foi a grande satisfação de 2024, primeiro ano dele? Funcionou e funcionou muito bem, né, professor? Quando a gente provou os cafés em setembro, que a gente sempre com comparação, mesmo café secado inteiro suspenso, secado no nosso secador da Ecocides e secado no terreiro convencional de concreto, o café entregou muito. Ficou igual para melhor que no terreiro suspenso. Então, ali os problemas que teve, que é natural, né, Francisco, você que está na parte que ia surgir mesmo, né, depois que você coloca a máquina para trabalhar, são detalhes que a engenharia não consegue prever, e isso aí a gente está ajustando. Então, ano passado foi o ano da gente identificar esses problemas, esse ano a gente já corrigiu muita coisa, e eu tenho plena convicção que em 2026 esse secador vai estar pronto. Ontem você falava que existe um hiato de um tempo em que é muito difícil ter o café especial pronto para comercialização. E talvez o secador de café especial entre nesse processo justamente para facilitar isso, né? Existe um gap aí no mundo, na produção de cafés, que o Brasil ele produz café, colheita, tem muita oferta de café, de agosto até novembro. Aí, outubro, novembro, começa a América Central e África e vai ter esse café até fevereiro. Então, tem um período ali de março a julho que se forma um buraco de falta de café no mundo. E o Brasil consegue, eu pelo menos na Eldorado, trabalhando com café especial, eu consigo começar a colher café em abril. Só que no meu sistema convencional, esse café vai ficar pronto em julho, porque são 70 dias secando. E em abril a gente tem um outro grande problema, que ainda chove ainda, umidade alta. Então eu não consigo secar ele com velocidade nem com a qualidade. Agora com esse secador, que é um secador que não depende de clima, né, professor? A gente está trabalhando ele 100% pensando em todos os extremos, né? Então eu falo assim, ele é uma vantagem muito grande para mim, mas ele é uma vantagem muito maior para quem está no extremo. O Brasil tem regiões como o Espírito Santo, que a umidade é muito alta, chove muito. Lá fora, América Central, alguns países da África aí que chove 3, 4, 5 mil milímetros por ano, chove todo dia. Então esse aí vai ser uma revolução muito maior para esses locais. Então se eu conseguir trazer essa colheita minha de abril, e que eu começar a colher ali dia 15, dia 20, 25, tá com o café pronto, e começar a oferecer esse
café já para o meu cliente lá fora ou aqui dentro do Brasil mesmo, tenho certeza que esse café vai ter um mercado muito grande para ele e com uma valorização muito maior. E vai ser muito bem aceito. Aí dentro aí do que você está falando, é uma coisa que, para quem está no café, existe um conceito já muito sedimentado, decantado, que o café precisa descansar, mesmo depois de atingir 11%, para ele chegar na sua qualidade máxima, né? Esse secador, ele revoluciona até isso, ele quebra muitos conceitos, né, tradicionais na produção de cafés especiais. E eu me lembro, ano passado, quando nós provamos juntos os cafés secados nesse secador e secado no terreiro, o que eu escutei foi: o café já está pronto, ele é melhor acabado, né? Então ele consegue se posicionar já no mercado como um produto pronto, dispensando aquele período mais longo após 11% para ele atingir a sua característica. Ele não tem aquele gosto de café recém-secado, né? Então, essa tecnologia, ela realmente vem para revolucionar e quebrar muitos conceitos, seculares na produção de cafés. Na prova nossa, eu lembro direitinho, ano passado em setembro, o café que a gente provou do secador em relação ao terreiro suspenso, né? O café do terreiro suspenso não tinha a mesma qualidade, mas é que ele estava muito mais flash. Ele precisava ainda passar por esse descanso aí de 30, às vezes 60 dias do terreiro suspenso. E o do secador não, já estava um café super doce, não tinha flash mais, muito mais redondo. E tudo isso aí, tudo estudos, né? Todo o processo que ele passa durante aqueles 5 dias, todas as curvas de secagem, os processos também de intermitência. E outra coisa interessante é isso, que as pessoas falam: mas para produzir café especial, o café não tem que ficar numa intermitência aí de não sei quantos dias. Então, que são conceitos que foram desenvolvidos ao longo desses anos, né? E que eu mesmo divulguei com tanta ênfase. Sim, porque não existia uma tecnologia como essa. Então, a maneira melhor até então era interromper a secagem num determinado momento, deixar o café descansar por um período mais longo, voltar. Isso ajuda na logística também, né? No fluxo da colheita do café, desafoga um bocado o secador, terreiro e leite suspenso, né? Desafoga, reduz a necessidade muito grande diária, mas ao mesmo tempo também traz um resultado sensorial interessante. Entretanto, em 5 dias eu consigo fazer o que se fazia em 30, 40 e 50? Sim. Essa que é a resposta, que ninguém consegue de imediato acreditar. Então, nesse caso, mais uma vez, a gente vai ter que provar para ver, porque é muito difícil, porque ele revoluciona demais. Já provamos, né? Já provamos. Passado, vamos provar esse ano, né? Graças a Deus, tudo que está lá dentro, ela trabalha exatamente com esse conceito do repouso, esse conceito. Sim. Então, está tudo embarcado lá dentro, é muito conhecimento. É o que o Francisco falou, né? São 5 caixas. E cada uma com sua tecnologia, de acordo com o estágio. E tem uma coisa que eu gosto de ressaltar muito nesse secador, que é a primeira caixa. Para mim, ela é uma das grandes revoluções. Não existe nenhum secador comercial que eu conheça no mundo capaz de desidratar café de 70 a 40 em 24 horas, estabilizando, sem danificar a estrutura de membrana, sem danificar a qualidade, estabilizando, por exemplo, um café fermentado. Quanto se investe em leveduras, fermentação, controle de pH, temperatura, e depois leva, no seu caso lá é muito favorável o ambiente, então a secagem é muito boa em leite suspenso, mas quantas pessoas perdem todo o trabalho feito na fermentação nos primeiros dias de secagem se tiver com um clima completamente adverso. Então, nesse caso, o que esse secador faz logo no início é estabilizar rapidamente essa matriz, né, essa matriz química, bioquímica, microbiológica, para depois ele entrar numa sequência que vai substituir esse período de repouso aí, numa secagem muito bem desenhada. Então, eu estava conversando com um professor de física, que é muito amigo meu lá da universidade. Ele falou assim, do ponto de vista da física e da termodinâmica, tudo que você falou é perfeito em termos dos processos físicos que ocorrem. Então, ele tem uma fundamentação muito bem estruturada. Bom, acredito que nós vamos para a fase final da nossa conversa. E antes da finalização, apenas eu queria dizer aqui o seguinte, que
o próximo ano o nosso desafio vai ser produzir tecnologia que seja ao alcance do pequeno produtor, para que o pequeno produtor possa ter a possibilidade de desfrutar de todo esse conceito científico. Vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir atender essa demanda. Está feito o Muito desafio e está aceito o desafio, né? Boa E parte a merece. gente até tem dentro de casa já, né? A gente já atende a esse público. Mas eu queria agradecer a todos vocês por esse momento, porque um bate-papo como esse é enriquecedor para todos os níveis, para quem é produtor, para quem está acompanhando, para quem quer aprender um pouquinho mais. E antes da gente encerrar, uma mensagem final. Vou começar aqui com o senhor, depois a gente terminar no professor e aí a gente vai encerrar. Bom, só posso finalizar agradecendo a Deus por ter essa oportunidade de participar de uma história tão importante para a cafeicultura brasileira, no que tange a pós-colheita e a secagem. É um privilégio participar desse processo, tanto como diretor da CUCID, como profissional, e uma experiência muito enriquecedora. E com certeza toda essa experiência nós vamos acabar aproveitando também para outras áreas da secagem de produtos agrícolas como um todo. Já? Também quero agradecer primeiramente a Deus, né? E por fazer parte desse projeto, né? Esse projeto realmente ele vem para revolucionar a secagem, a pós-colheita e com muita qualidade. Eu acho que falando de café, nós ficamos aí um gap aí de 50 anos secando café em secadores rotativos, né? Sem mudanças. E eu falo que o cafeicultor, ele é muito acomodado, né? Porque, gente, a ciência está aí, tem muita coisa para a gente aprender. E ainda bem que isso está mudando muito de 10 anos para cá. E eu fico muito feliz de fazer parte dessas mudanças, tanto na parte, quando se fala em qualidade, buscar novos atributos para os cafés, que são as fermentações e processos de colheita, né? Colheita também com eletrônica e tudo mais. E agora, mais feliz ainda de poder fazer parte desse projeto, né? Que é desse desenvolvimento desse secador de café especial. Então, eu acredito muito, tenho certeza que já é uma realidade e que vai revolucionar, sim, a cafeicultura após colheita do mundo inteiro. E muito feliz que tenho certeza que em 2026 o secador já vai estar 100% e a gente vai poder mostrar o resultado, né? Deixo aqui o convite para vocês estarem na qualidade no campo ano que vem. Sempre acontece final de maio, né? Vai ser a 5ª qualidade no campo e a gente vai estar organizando com muito carinho. A gente vai transformar esse encontro no encontro mundial de origens de café. Então vai ser uma vitrine para o Brasil e a gente quer sim estar com esse secador a 1000 lá trabalhando, para vocês verem a loco todo esse trabalho, a genialidade que o professor Borém junto com a CUCIDS criou. Então, muito obrigado. Agradecendo. Professor. Eu costumo dizer que cafés especiais é produzido por pessoas especiais, né? E nós temos o privilégio de ter 2 pessoas especiais aqui, né? Que é o Francisco e o Jean, dispostos a colocar toda a sua energia, a sua inteligência, a sua estrutura, tanto da indústria quanto da fazenda, em prol do desenvolvimento de soluções tecnológicas para quem é mais especial nessa história toda, que é o produtor de cafés especiais. Então eu só posso dizer que este é um momento especial, com pessoas especiais, para produzir mais cafés especiais para o Brasil e para o mundo. É uma gratidão muito grande. Muito bem. Para nós da CUCID é sem dúvida nenhuma um prazer enorme ter vocês aqui. O nosso diretor executivo, que a gente está todo dia numa batalha para fazer dar certo e ele faz dar certo. Queremos agradecer então a vocês por estar no o primeiro episódio do nosso podcast. A você que nos acompanhou até aqui, clica no canal, se inscreve nas nossas redes sociais, acompanha no Instagram, no Facebook. Tem muita coisa nova todos os dias lá. O nosso marketing está sempre falando um pouquinho sobre pós-colheita. E fica o nosso abraço, então, e muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês.